Vamos começar então, pessoal? Só para a gente conseguir terminar a tempo. Hoje nós vamos falar de carboidratos. Tem carboidratos nesse seu alimento? Em qual parte? O pão, muito bem. O pão tem o quê? O pão tem o quê? Farinha. A farinha veio de onde? Do trigo. Qual parte do trigo? Da folhinha assim, ó. Não, é da semente. A semente tem um amido. Toda semente acumula amido para ser fonte de energia para o futuro broto. Aí esse amido. Hã? Que isso? Você é minha melhor aluna, pô. Vamos começar então, pessoal. Carboidratos hoje, uma aula bem longa. Eu confesso que eu fui megalomaníaco, coloquei vários temas para a gente aprender hoje. Mas primeiro eu queria começar por onde nós estamos até agora. Nós já tivemos uma aula de aminoácidos. De certa forma, nós já vimos uma estrutura de biomolécula, né? Quando a gente foi ver os aminoácidos e aí, por consequência disso, foi nas proteínas, a gente já discutiu a estrutura de uma biomolécula, né? Então, já estudamos a estrutura das biomoléculas e como essa estrutura determina suas propriedades e funções. Hoje vai acontecer a mesma coisa, só que com os carboidratos, tá? De certo ponto, a gente costuma ter um certo preconceito com os carboidratos, achar que eles são só fonte de energia, mas vocês hoje vão ver outras aplicações dos carboidratos, outras características químicas e outras inserções dos carboidratos no organismo, com diferentes funções, tá? E funções essenciais. Então, nós vimos os aminoácidos como unidades estruturais das proteínas, estudamos as enzimas como proteínas capazes de catalisar reações biológicas na aula passada. E agora a gente vai conhecer outro grande grupo de biomoléculas, que são os carboidratos. E, ao final da aula hoje, eu quero que vocês percebam que a importância dos carboidratos vai muito além de simplesmente fornecer energia para o organismo, né? Para o sistema vivo. Obviamente que fornecer energia é uma função muito especial, só que carboidrato não é só isso. Então, os carboidratos são apenas uma fonte de energia para o organismo? Já adianto para vocês que não. Então, quais os objetivos da aula de hoje? Aqui que eu disse que eu fui megalomaníaco. Então, a gente, ao longo da aula, tem o intuito de fazer com que vocês compreendam as principais características estruturais e químicas dos carboidratos, a composição química desses carboidratos, possíveis radicais que podem ser associados aos carboidratos, e isso modifica a função deles. Classificar os carboidratos em mono, di, oligo e polissacarídeos. Então, monossacarídeos é quando eu tenho um resíduo de carboidrato apenas. Disacarídeo é quando eles estão conectados entre si, em duplas. Oligosacarídeos. Oligo, você vai ter que lembrar daquelas formas de governo que você estudou nas aulas de história. Tem a monarquia, né? Mas também não tem a oligarquia. O que era oligarquia naquela época? Era governo na mão de poucos. Então, oligosacarídeos são poucos sacarídeos, mais do que 2, só que também são menos do que 100, vamos dizer assim. Quando eu tenho, então, dezenas de polissacarídeos, centenas de sacarídeos, né, conectados, nós temos os polissacarídeos. Beleza? Então, mono, quando é um só, di, quando tenho 2 deles conectados, oligo, poucos sacarídeos conectados, e os polissacarídeos são centenas, dezenas, milhares de sacarídeos conectados, tá? E aí vamos reconhecer características estruturais desses monossacarídeos, incluindo aldose, cetose, ciclização e carbono anomérico. Aqui eu queria destacar, né, o carbono anomérico, tá? Tem coisas na química que você só aceita, na vida também, não é? Não tem coisas na vida que a gente só aceita? Tem um carbono presente na estrutura do carboidrato que nós chamamos de carbono anomérico. E é um carbono especial. O carboidrato ele pode estar na sua forma cíclica ou na sua forma aberta. Quando ele está na forma cíclica, ele tem, vamos dizer assim, uma estrutura química característica. Quando ele está na forma aberta, ele pode ter uma dupla ligação com carbono, que a gente chama de carbonila.
E aí esse carbono anomérico, que é justamente esse carbono ligado à carbonila na forma aberta do carboidrato, ele adquire um potencial que nós chamamos de potencial redutor. O que é um potencial redutor? Ele cede elétrons dele para alguém. Como ele cedeu os elétrons, quando você perde elétrons, seu número de oxidação aumenta. Então você oxida. E quem capturou esses elétrons vai reduzir o seu número de oxidação. Então esse composto que captura os elétrons reduz. Esse, inclusive, é o mecanismo pelo qual nós teremos nossa prática em aula hoje. Essa aqui é uma solução contendo cobre, cujo número de oxidação dele nessa solução é 2+. E aí veja a coloração azul que ele adquire. E aí, sem querer dar spoiler para vocês, mas já dando um spoiler, olha essa outra solução aqui. O que vocês acham? Bem diferente, né? Essa aqui é uma solução cujo número de oxidação do cobre mudou para +1. E aí ele formou um óxido de cobre. Então, olha como é que a solução muda de cor completamente. E isso está associado com o carbono anomérico dessa estrutura, que é o que eu pretendo mostrar para vocês hoje, de um jeito teórico-prático, para vocês guardarem isso aí para sempre, tá? Então, o destaque especial aqui para o carbono anomérico. Depois, compreender a formação das ligações glicosídicas. As ligações glicosídicas envolvem o carbono anomérico dos monossacarídeos. Então, os monossacarídeos sempre se ligam a outro monossacarídeo pelo carbono anomérico. A questão é que ele pode se ligar em um monossacarídeo, só que não necessariamente no carbono anomérico do outro monossacarídeo. Mas a ligação entre carbonos anoméricos também existe. E eu vou mostrar isso para vocês na aula de hoje. Então, entre as hidroxilas presentes no monossacarídeo, o carbono anomérico pode se ligar a alguma dessas hidroxilas. Mas também pode existir a ligação entre os carbonos anoméricos, tá? Isso vai trazer características químicas diferentes para os compostos, para os carboidratos. E aí, se eles se ligam pelos carbonos anoméricos, por exemplo, um disacarídeo, ele se liga pelos carbonos anoméricos. Percebam que eu não vou ter um carbono anomérico livre. Mas se eu tenho monossacarídeos que se ligaram para se transformarem num disacarídeo, mas o carbono anomérico de um ligou num carbono que não era anomérico do outro, ficou um carbono anomérico livre no disacarídeo. Então, estruturalmente, eu vou mostrar isso para vocês, que eu estou falando agora, para vocês entenderem melhor. Mas isso aqui quer dizer relacionar a presença de carbono anomérico livre ao poder redutor. Ok? E compreendendo o princípio do teste de Benedict, que é esse teste que nós vamos fazer hoje. O reagente de Benedict está aqui, é aquele azul turquesa que eu mostrei para vocês. Então, comparar a organização estrutural do amido, glicogênio e celulose, aí a aula muda um pouco de foco, né, para a gente trabalhar com os polissacarídeos, amido, glicogênio e celulose, relacionando a sua estrutura à sua função. Reconhecer a participação dos carboidratos na organização e no reconhecimento celular. É aí onde eu digo que os carboidratos adquirem uma função que nós não estamos acostumados a perceber. Por exemplo, nessa sala aqui, quem tem sangue tipo A? Sangue tipo B? O sangue A e B está relacionado com os carboidratos presentes numa glicoproteína na membrana plasmática da sua hemácia. Isso você herdou geneticamente, né, do seu pai e da sua mãe, mas é a sequência de carboidratos presente nessa glicoproteína que não está em uma só não, está distribuída em toda a membrana plasmática da hemácia, é que caracteriza o seu sangue tipo A. Tem o sangue A e tipo B, né, que são os mais comuns, e tem o sangue que não vai ter nem o A nem o B, que a gente chama de tipo O. Tem o O. O O não tem nem a glicoproteína que tem os carboidratos que a gente chama de A, nem a glicoproteína com os carboidratos que a gente chama de B. Ele não tem nenhuma das duas. Por isso que ele é O, que na verdade seria 0, mas a gente chama de O. Então é AB 0, mas a gente costuma chamar de ABO. Entendeu? Não estamos falando aí do fator RH, estamos falando só do A e B, tá? E
identificar as principais funções dos carboidratos nos sistemas biológicos. Então, a função energética, que é a principal, a gente vai deixar mais para o final, a questão estrutural, que envolve aí os polissacarídeos, e o de reconhecimento molecular, que é o chamado famoso glicocálix, né? Que eu citei o exemplo aí do sangue A e B, mas, na verdade, todas as nossas células têm glicoproteínas com sequências de carboidratos que são características nossas. Então, por exemplo, se você tem um paciente que faz um transplante, ele precisa fazer uso de imunossupressores depois do transplante. Ele não pode parar de tomar os imunossupressores. Por quê? Porque os carboidratos da superfície de membrana das células daquele órgão que foi transplantado são diferentes do hospedeiro daquele órgão. Então, é esse conjunto de carboidratos que está presente lá na membrana plasmática das nossas células. E eles fazem parte desse fenômeno de identificação molecular. Para fechar isso antes da gente começar, pensa que as células estão lá no sangue, lá não tem luz não. Ó. A célula vai apalpando o que está em volta. E nisso ela vai encostando as proteínas dela no glicocálix das outras células. Quando ela encontra alguma coisa que não é o glicocálix que ela está acostumada, ela fala, opa, isso aqui não é próprio desse organismo. Então deve ser um agente invasor, vamos destruir. Faz sentido agora? Então, o glicocálix é o jeito que o organismo tem de fazer suas células reconhecíveis para as células do sistema imune, os leucócitos. Foi? O que mais? E relacionar esses conhecimentos aplicados e as aplicações nas áreas de farmácia, biomedicina e nutrição, que a gente vai deixar lá para o finalzinho. Beleza? Então vamos começar. Ó. Questões estruturais relacionadas aos carboidratos. Eles são feitos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Carboidrato, você já lembra de carbono e hidrogênio, mas também tem oxigênio na estrutura. Então eles apresentam numerosos grupos hidroxila, são esses grupos OH que vocês vão ver na estrutura. Muitos apresentam também um grupo funcional aldeído ou cetona. Então, quando eles estão na forma aberta, eles geralmente costumam se comportar como aldeídos ou como cetonas. Aldeídos e cetonas são funções orgânicas relacionadas aos carboidratos. O aldeído, ele está no final da cadeia, C-OH. E a cetona é uma dupla ligação com oxigênio, mas no meio da cadeia carbônica. Então, se a hexose, por exemplo, se abre e lá no final da cadeia ela tem uma dupla OH, isso é aldeído. E se antes de finalizar a cadeia completamente, né, ele tem uma C-O, é a função cetona da química orgânica. Mas não precisa se atentar a isso, não. Isso é só para conseguir explicar para vocês, principalmente, a questão da hidroxila anomérica, o carbono anomérico. Né? Então, ó, pode existir como moléculas simples ou formar estruturas extremamente complexas. Então, os carboidratos são polimerizáveis. Né? Eu posso ter estruturas que são formadas por vários resíduos de carboidratos juntos, se transformando em polímeros. O plástico, por exemplo, é um exemplo de polímero, né? E o amido, o glicogênio e a celulose também são polímeros, cujo componente principal é a glicose. Podem existir como moléculas que participam, então, das funções energéticas e estruturais de reconhecimento celular, como já comentamos. Também integram outras biomoléculas importantes, como os nucleotídeos e os ácidos nucleicos. Então, os nucleotídeos, eles têm carboidrato na sua composição. Quando se trata do DNA, é uma desoxirribose. Ribose tem 5 carbonos e é um carboidrato. Quando é o RNA, é uma ribose. No DNA é uma desoxirribose porque essa ribose, que faz parte do RNA, perde uma hidroxila num dos seus carbonos. Aí ela vira uma desoxirribose, que perdeu um OH. Então essa é a diferença entre DNA e RNA, uma das diferenças, né? É o carboidrato que faz parte da estrutura do nucleotídeo que vai para o RNA e do nucleotídeo que vai para o DNA. Calma, que no final da disciplina a gente vai ver ácidos nucleicos e a gente vai entrar nisso novamente, beleza? Mas é só para demonstrar a importância dos carboidratos.
de pronto agora, pensa num paciente, por exemplo, que quer fazer uma dieta hiperrestritiva, não quer consumir carboidratos. Como é que ele vai fazer, então, para montar as suas riboses que vão fazer parte do DNA e RNA? Percebe o problema que isso causa para o indivíduo? Se ele não comer carboidrato nenhum, o que ele vai usar como matéria-prima para montar a estrutura do DNA e a estrutura do RNA? Então é onde faz sentido incluir essa parte aqui dos carboidratos na aula de hoje, para vocês terem ideia da versatilidade que os carboidratos têm no organismo. Então os carboidratos não são apenas açúcares, e sua função não se limita à produção de energia. Essa é a principal informação que eu quero colocar para vocês hoje, tá? Então dá uma olhada aí nas classificações, ó, monossacarídeos, disacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Então os monossacarídeos têm uma única unidade de açúcar, por exemplo, glicose, frutose e galactose. E os disacarídeos são 2 monossacarídeos unidos, sacarose, lactose e maltose. Se eu perguntar para vocês qual a nossa principal fonte de sacarose, o que vocês me dizem? As frutas. E onde que a gente tem um processo de produção violentíssimo, industrial, envolvendo a produção de sacarose? Faz sentido? Pode ser a cana? Cana de açúcar? Não é da cana que a gente extrai o açúcar? Aí você pode fazer a rapadura, você pode usar esse açúcar na fermentação, né? Quando você extrai tudo, aquela garapa pode ir para a fermentação para produzir bebidas alcoólicas, né? Ou é possível refinar o açúcar da cana em escala industrial, e aí a gente tem a sacarose que é produzida. Agora, e o mel? Qual tipo de açúcar tem no mel? Frutose seria um deles, né? A frutose e a glicose são os 2 principais açúcares do mel. Então vejam que no mel eu tenho monossacarídeos e no açúcar eu tenho o disacarídeo sacarose. Foi? Guarda essa informação, a gente vai voltar nisso depois. Aí temos os oligosacarídeos, né, que são um pequeno número de monossacarídeos. Então lá nas glicoproteínas, por exemplo, na que a gente chamou de A e de B, na superfície das hemácias, a gente tem oligosacarídeos. São poucos. E os polissacarídeos, né, são longas cadeias de monossacarídeos. Os principais exemplos são amido, glicogênio e celulose. Onde que está o amido? Nos vegetais. Fala um vegetal que tem amido na sua raiz. Batata. O glicogênio. O glicogênio é o amido, mas do animal. A gente guarda o nosso amido, que é o glicogênio, nos músculos e no fígado, como uma reserva energética. No caso da batata, esse amido dela lá também é uma reserva energética. Veja que a batata que você compra e esquece dela na geladeira, ela não vira um pé de batata lá dentro? Se der mole? Vocês já viram isso? Principalmente que a batata doce dá aquele broto, se você esquecer daquele trem, cara, ela vai crescendo lá dentro, lá procurando a luz e dentro da geladeira. Não, dentro da geladeira não. Ela colocou, tipo, como se fosse uma plantinha. Aham. Ela é pequena, ela colocou assim e deixou ir crescendo, olha a plantinha. Então, a fonte de energia para ela produzir energia já está lá, que é todo aquele amido que a batata já adquiriu e reservou ali. Então aqueles brotos, eles têm plenitude total de energia para poder gastar e crescer. Se você planta na terra, beleza, ela também vai produzir as raízes e tudo mais. Mas aquilo ali já é energia suficiente, né? E a celulose é o polissacarídeo que dá sustentação para as árvores, né? Pra vocês terem ideia, por exemplo, a grama é da mesma família do bambu. O bambu é da mesma família da grama, são gramíneas. Mas qual que é a diferença? Lá dentro das enzimas do bambu, ele tem enzimas que produzem muita celulose. Aí o bambu cresce. Que a celulose é que dá sustentação para ele. Já a grama não consegue crescer igual o bambu, porque não tem tanta produção de celulose. Tá? Então a celulose é o polímero que dá sustentação aí para os vegetais. Então os monossacarídeos, ó, são as unidades mais simples.
Aqui eu coloquei um desenho do principal monossacarídeo, que é a glicose, tá? Então, aqui ele está na forma cíclica, não está na forma aberta. Vejam que aqui você tem um oxigênio como um heteroátomo, tá vendo? Dentro do ciclo, ó. E ligado a esse oxigênio, eu tenho um carbono ligado a uma hidroxila. Esse aqui, esse carbono que está ligado a esse oxigênio ligado a uma hidroxila, é que é a hidroxila, é o carbono anomérico. Tem coisas na química que você só aceita. Ele foi chamado de carbono anomérico. Pô, mas por que não é esse aqui, professor? Porque esse aqui não está ligado a uma outra hidroxila. Ó. Ele está ligado a um outro carbono e esse outro carbono ligado a uma hidroxila. Então, esse carbono aqui é que é o carbono anomérico, tá? Isso. Porque quando isso aqui abrir, quando essa forma abrir, uma dupla ligação vai ser formada aqui e esse hidrogênio vai embora. Então, aqui é que eu vou ter o potencial redutor por conta dessa C dupla O. Essa dupla ligação com o oxigênio é que permite que ele entre numa reação de oxidação, que não é o nosso tema, mas é só para mostrar para vocês o que vai acontecer aqui no nosso experimento hoje, tá? Então, eles apresentam esse grupo carbonila. Então, esse grupo carbonila vai surgir na forma aberta, não na forma cíclica. A posição da carbonila permite classificá-los em aldoses ou cetoses. Então, como eu falei, vai ter carbonos que vão estar na ponta da cadeia, aí ele vira uma aldose, porque essa função orgânica é aldeído. E vai ter outros em que essa carboxila vai ficar no meio da cadeia, no grupamento cetona da química orgânica. Aí a gente chama de cetoses, tá? O número de átomos de carbono também é utilizado para sua classificação. Então, os que têm 6 átomos de carbono são hexoses. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. A glicose é uma hexose. A frutose, por sua vez, já é uma pentose. Ela tem 5 carbonos. Tá? Glicose, frutose e galactose são os exemplos importantes de monossacarídeos. E aqui eu coloquei mais um monte de características químicas para vocês, como forma de resumir, né, o material lá do Leninger, mas que não necessariamente nós vamos entrar profundamente nessa química, não. O que eu queria destacar aqui para vocês? Muitos monossacarídeos possuem carbonos assimétricos, que são chamados de centros quirais. O que é um centro quiral? É um carbono que tem seus 4 ligantes diferentes. Então, por exemplo, se você pegar esse carbono aqui, o carbono anomérico, essa ligação está com oxigênio, essa ligação está com outro carbono, essa ligação está com hidrogênio e essa está com outro oxigênio. Então veja que ele está ligando a 2 oxigênios. Já não é um carbono quiral, porque ele tem 2 ligantes iguais. Tá? Vamos olhar esse carbono aqui agora. Está ligado a um outro carbono, a um oxigênio, a um hidrogênio e a um outro carbono. 2 ligantes são iguais, já não é um carbono quiral. Mas nas estruturas desses carboidratos, pode ser, né, que você encontre carbonos quirais. Eles costumam estar presentes ali nessas estruturas, tá? E a ciclização pode originar diferentes formas estruturais, incluindo os anômeros alfa e beta. Então não vamos entrar especificamente nessa nomenclatura associada a carboidratos, que é mais complexa. Se a gente parar para explicar toda essa parte química para vocês, não sobra tempo para explicar as partes que são mais interessantes. Os organismos também apresentam numerosos derivados de hexoses, ou formados por modificações químicas dos monossacarídeos. Isso aqui é interessante, eu vou mostrar para vocês agora. Ó. Então dá uma olhada em todos esses compostos, vejam que eles têm uma estrutura característica muito semelhante, são hexoses, com exceção desse aqui, né? Todos eles têm aquela estrutura básica que eu mostrei para vocês da hexose, mas eles vão tendo modificações na sua estrutura química. Então esse aqui é exatamente a glicose que eu havia mostrado para vocês. Aqui nós já temos a glicose 6-fosfato. O que significa essa glicose 6-fosfato? Quando uma glicose entra na sua célula e é fosfatada no carbono 6, ela vai passar pela glicólise. A glicólise é o método de obtenção de energia a partir da oxidação da glicose. Na glicólise são produzidos alguns ATPs, 2 ATPs de forma líquida,
e são produzidos os componentes que vão transportar os elétrons, NAD e FAD, transformam-se em NADH e FADH2, né? E levam os elétrons lá para aquele lugarzinho do vídeo que eu mostrei para vocês semana passada. Lembram que chegavam aquelas bolinhas azuis dentro da proteína, ia dando pulinhos? Aí isso acumulava uma energiazinha verde e, de repente, os prótons passavam da matriz mitocondrial para o espaço intermembrana. Esses elétrons vêm da oxidação da glicose. E fosfatela no carbono 6 é um jeito de falar assim, olha, você vai virar energia, a gente vai extrair os elétrons de você. Além disso, nós temos aí a beta-D-glucosamina, acetil-beta-glicosamina, ácido murânico, ácido N-acetilmurâmico. Então vejam que são radicais que são incorporados aqui na estrutura da molécula e fazem com que ela mude completamente a sua característica, né? A utilização dessa molécula, ó, fucose, raminose. Então, em vez da hidroxila ou do presente nesse carbono, vai ter um metil, um radical metil, né? E, novamente aqui, eu coloquei um resumo de cada um desses compostos para vocês também, que a gente não vai se aprofundar nisso, porque o meu foco aqui na bioquímica estrutural nesse início é fazer vocês entenderem que carboidrato não é só energia. Então dá uma olhada aqui, ó. Gliconogama-lactona, forma cíclica derivada do ácido glicônico, relacionada ao equilíbrio entre ácidos de açúcares e suas lactonas. Então ela faz parte de questões químicas, né? Atua quimicamente no organismo. Manosamina, aminoaçúcar importante como precursor biosintético do ácido siálico. Aí quem que é o ácido siálico? Frequentemente localizado nas extremidades de glicoconjugados da superfície celular, participando de reconhecimento, interação e comunicação celular. Está nos oligosacarídeos lá da hemácia. Está no glicocálix das células. Identificação de células, né? Reconhecimento de células. Ácido murâmico, derivado de açúcar característico da estrutura do peptidoglicano da parede bacteriana. Então, por exemplo, quando a célula do seu sistema imune encontra um ácido murâmico, ela fala assim, opa, isso aqui não é daqui não, isso aqui é de fora, é bactéria, vamos matar. É onde o sistema imune se utiliza, né, dessas características químicas dos carboidratos para encontrar, inclusive, os agentes invasores, né, causadores de infecção. Mas não vamos nos aprofundar nisso, né? Vamos já mudar para os disacarídeos, que é um tema mais importante para a gente se aprofundar. Ó. Os disacarídeos são formados pela união de 2 monossacarídeos. E isso sempre ocorre por meio da ligação glicosídica. Essa ligação ocorre com um carbono anomérico participando, pelo menos. A formação dessa ligação, então, ela ocorre com a eliminação de uma molécula de água. Então, eu posso, desidratando 2 monossacarídeos, eles se ligam na ligação glicosídica. Então, para eu quebrar essa ligação, é só hidratá-los. Quando a gente hidrata uma ligação e ela quebra, isso chama hidrólise. Então, a hidrólise pode quebrar o disacarídeo. Diferentes combinações de monossacarídeos originam diferentes disacarídeos. E o tipo de ligação glicosídica também influencia as propriedades e utilização biológica do carboidrato. Então vamos para a sacarose. A sacarose é um disacarídeo formado por uma glicose e uma frutose. Então lá na cana, a cana pega uma glicose, liga numa frutose e armazena isso. O carboidrato, pessoal, ele é solúvel em água? Você consegue dissolver sacarose em água? Consegue, não consegue? Adoçar o café, o suco? A água é polar, não é? Então, se polar dissolve polar, a sacarose é polar. Beleza? Então, para dissolver a sacarose, eu preciso de água. É por isso que a cana é cheia de água. Quando você espreme, sai a garapa. Se você for pesar a quantidade de sacarose que tem na cana e comparar com um tubérculo de mandioca, por exemplo, o amido é diferente da sacarose. O amido é um polímero. Na mesma massa de mandioca e de cana, tem muito mais açúcar na mandioca. Por que não tem mais água, então? Por que não tem garapa de mandioca? Porque o amido é um polímero.
Quando ele se polimeriza, ele diminui a necessidade de água para ficar ali solvatando esses carboidratos. É por isso que a cana é cheia d'água, espreme, sai a garapa, e a mandioca tem mais açúcar, inclusive, mas não tem tanta água assim. Se a mandioca reservasse, né, acumulasse sua energia não no formato de amido, mas como sacarose, cada raiz daquela ia ser uma caixa d'água. Ia precisar de muita água para solvatar aquilo tudo de açúcar. Tá? A questão é que a sacarose é o nosso açúcar de mesa, está presente nos vegetais, e ele é a ligação entre os monossacarídeos glicose e frutose. A lactose é uma glicose mais uma galactose. E a maltose são duas glicoses unidas entre si. Beleza? Então dá uma olhada aqui nessa estrutura. Ó. Essa estrutura é a da lactose. Vamos identificar o carbono anomérico? Eu acho primeiro o oxigênio. É o carbono ligado ao oxigênio que está ligado a uma hidroxila. Então esse aqui é o carbono anomérico da glicose. E ele está ligado no carbono anomérico dessa outra glicose? Vamos ver? Como é que eu acho o carbono anomérico? Acho o oxigênio, acho o carbono do lado desse oxigênio, ligado a ele, que está ligado a uma hidroxila. Então aqui eu tenho carbono anomérico livre. Concorda? Esse carbono anomérico não se ligou no carbono anomérico do outro resíduo de monossacarídeo. Ok? Agora vem olhar para a sacarose. A sacarose está ligada numa frutose. Aqui eu tenho o carbono anomérico da glicose e aqui eu tenho o carbono anomérico da frutose. Eu achei o oxigênio da frutose, o oxigênio ligado a ele que está ligado a uma hidroxila. Vejam que esse carbono de cá não está ligado a uma hidroxila, está ligado a um outro carbono. Então esse aqui não é o carbono anomérico da frutose. O carbono anomérico da frutose é exatamente esse, e os dois estão envolvidos na ligação glicosídica. Então, no exemplo de cima, pessoal, eu tenho uma hidroxila anomérica livre. No exemplo de baixo, eu não tenho hidroxila anomérica livre. Concorda? Aqui, por exemplo, ó, eu tenho um pouquinho de açúcar que eu coloquei aqui. Beleza? E aí eu já queria fazer o nosso experimento agora, que é a melhor parte para a gente aproveitar aí a atenção de vocês relacionadas à hidroxila anomérica, ao carbono anomérico, quer dizer. Então aqui eu tenho açúcar, ó. Açúcar de mesa, sacarose. É uma glicose ligada a uma frutose e eles estão ligados pelos seus carbonos anoméricos, na ligação glicosídica, certo? E aqui também eu tenho mel. Quais são os açúcares que compõem o mel? Frutose e glicose. Só que são monossacarídeos. Monossacarídeos têm suas hidroxilas anoméricas livres. Beleza? Foi? O que eu comentei com vocês que tem a ver em relação à presença da hidroxila anomérica livre? Não é justamente o fato de que, se tem hidroxila anomérica livre, ele faz a reação de oxirredução? Se não tem hidroxila anomérica livre, não faz a reação de oxirredução. Então, no caso do mel, que tem as hidroxilas anoméricas, os carbonos anoméricos livres, ele faz oxirredução. E aí ele vai reduzir o íon cobre de cobre 2+ para cobre 1 e vai mudar a cor do precipitado. Primeiro eu vou mostrar o açúcar, em que isso não acontece. Depois a gente vai para o mel, então. Beleza? Colocamos aqui, então, o reagente de Benedict. Foi? Se eu esquentar, e aí me perdoem, porque eu vou ter que esquentar, pelo fato das características específicas desse fogo, não dá muito para ver, porque ele suja um pouco a parede do tubo de ensaio. Aqui, pessoal, eu tenho sacarose. Tenho carbonos anoméricos livres? Não tem, porque eles estão ligados pelo carbono anomérico. Então, tem potencial redutor? Não tem. Vai mudar de cor? Não vai. Ó, esquentei bastante tempo, não mudou de cor, ele ferveu. Eu senti aqui ele borbulhando, tá?
Por mais que vocês não estejam com contato direto, eu senti ele borbulhando. Agora vamos colocar o nosso mesmo reagente no mel. Vocês querem vir para cá para ver o trem pegar fogo melhor ou não? Porque agora é que o negócio muda. Podem ficar tranquilos que eu fiz isso aí lá na feira em Porto Real, então já tenho certa experiência. Deu. E eu fiz na aula anterior também. Hã? Aqui a gente vai com cuidado. Então aqui eu tenho mel, frutose, glicose, potencial redutor e o íon cobre ali. Cobre 2+, vai poder se reduzir. Pausa dramática. Está esquentando. Ficando verde. Está ficando verde, né? Ficando amarelo. E suja muito o tubo de ensaio. Eu já vou trocar de tubo de ensaio porque já virou. Eu só não estou roubando, tá? Vou só trocar o tubo, ó. Olha a diferença então de cores entre os dois. Nesse aqui eu tinha glicose e frutose, carbono anomérico livre, potencial redutor. O cobre reduziu de cobre 2+ para cobre 1+, virou o óxido de cobre e precipitou num precipitado laranja tijolo. Nesse daqui eu tinha sacarose, não tenho carbono anomérico livre, não teve redução. E aí o reagente de Benedict quase que não mudou de cor. Alguma coisa pode mudar de cor nesse aqui por causa da hidrólise da sacarose. Lembra que eu falei que a reação de hidrólise pode acontecer? Mas, no caso, como a gente tem aí o... Ó, não está quente, mas não pode passar. Sem cheirar, tá, pessoal? Vamos só olhar. Porque o povo costuma cheirar o reagente. No laboratório a gente não cheira nada, né? Estamos na sala de aula, mas, poxa... Vocês entenderam, então, pessoal? Na prática, como é que funciona? Num dos frascos eu tinha sacarose, os carbonos anoméricos não estão livres, eles não têm potencial redutor. Agora, se eu tenho os monossacarídeos, eles têm o carbono anomérico livre, como é o caso do mel. E isso vira um teste de controle de qualidade do mel. Que eu não poderia muito bem pegar o açúcar ou o melaço lá da indústria de açúcar e colocar na garrafa e sair aí no centro de Barra Mansa, só o mel, punha até umas abelhas mortas dentro, para a pessoa achar que eu tinha acabado de colher com esse mel. Isso dá para fazer, não dá? Qual que é o custo de um açúcar e o custo de realmente produzir um mel de um apicultor? Não é muito mais caro a apicultura? Depende da temporada, né? Depende da época, tem que cuidar das abelhas e tudo mais. É caro. Então, adulterar o mel é fácil. Nesse caso aí, vocês perceberam, ó. Eu posso fazer um teste simples desse para compor as análises de controle de qualidade. Se o mel estiver adulterado com açúcar, ele não vai produzir essa coloração marrom tijolo, laranja tijolo tão forte. Ele vai continuar azulzinho lá daquele jeito. Faz sentido? Gostaram de ter uma prática durante a aula? Ai, que bom, aí. Então vamos prosseguindo aqui, ó. O carbono anomérico pode ser redutor, junto da hidroxila, né? Porque ele vai virar, na verdade, uma hidroxila depois que for reduzido. Alguns carboidratos apresentam esse poder redutor, ou seja, são capazes de reduzir outras substâncias enquanto são oxidados. Que propriedade que é essa? Essa propriedade depende da existência de um carbono anomérico livre, como vimos comentando. Quando a hidroxila anomérica está livre, a estrutura cíclica pode entrar em equilíbrio com sua forma aberta. Na forma aberta,
o grupo carbonila fica disponível. O grupo carbonila, tá vendo? Fica disponível e pode participar de reações de oxirredução. Então, pessoal, o que acontece? Se esse carbono aqui, vou dar um exemplo de NOx da química geral. Vocês não tiveram química geral comigo ainda. Vão ter. Não só comigo, né? Com qualquer outro professor, semestre que vem, beleza? Mas vamos relembrar o ensino médio, número de oxidação. Como é que você calcula o número de oxidação de um átomo? No caso do carbono, se ele estiver ligado a um átomo mais eletronegativo do que ele, esse átomo pega o elétron dele. Você soma mais um para o carbono. Quando ele está ligado a um átomo igual a ele, você soma 0 para calcular esse NOx. E quando o carbono é mais eletronegativo que o átomo que está ligado a ele, você soma menos 1 para o carbono. Hã? Não, eu só estou mostrando, explicando. Então aqui, por exemplo, ó, com esse carbono é 0, com esse carbono é 0, com esse oxigênio é mais 1 e mais 1. Então o NOx desse carbono aqui é mais 2. Agora compara quando esse carbono estiver ligado a uma hidroxila. Vamos calcular o NOx desse agora. 0, 0, mais 1 para ele ligado ao oxigênio e menos 1 para ele ligado ao hidrogênio, concorda? Que ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Mais 1 menos 1, o NOx desse carbono é 0. NOx igual a 0. E o NOx é igual a 2. Vocês concordam que ele passou, então, de 2 para 0? O que aconteceu com ele? Ele reduziu, certo? Aqui mais 1, mais 1. É isso mesmo. Mais 1, menos 1, 0. Então, o número de oxidação desses carbonos vai acabar mudando quando eles passam por esses processos de oxirredução. E aí é onde que, se ele perde ou ganha esses elétrons, né, acontece a reação relacionada ao cobre, e por conta disso, o cobre reduziu e mudou sua característica química. Na sacarose, ó, nós não temos esse potencial redutor, porque não existe carbono anomérico livre. Mas na frutose, que é monossacarídeo, esses carbonos anoméricos estão livres. E aí podem causar essa redução. Ok? Então o mel natural, ó, ele é constituído principalmente por frutose e glicose. Glicose e frutose apresentam esse poder redutor, porque são monossacarídeos e, por serem monossacarídeos, têm o carbono anomérico livre. Portanto, o mel naturalmente apresenta uma reação positiva em testes para açúcares redutores. Foi o teste que nós fizemos hoje. Ele é um dos testes utilizados, é o teste de Benedict. Tá? Já a sacarose, ó, ela possui 2 monossacarídeos ligados por uma ligação glicosídica, mas não tem o carbono anomérico livre. Então ela não tem o potencial redutor. E é por isso que ela dá negativo no teste de Benedict que nós fizemos. Não vira o reagente. Tá? Posso perguntar na prova isso? Porque está relacionado com o controle de qualidade do mel, que é um produto utilizado na indústria de alimentos, na indústria de medicamentos também, e tem tudo a ver com a bioquímica dos carboidratos, a constituição química deles quanto a seu carbono anomérico livre. A sacarose não tê-lo, porque é um disacarídeo, e eles estão ligados justamente pelos carbonos anoméricos, enquanto todos os monossacarídeos possuem seu carbono anomérico livre, com potencial redutor. Pode? Vai ser fácil, pessoal. Veja que eu já estou predizendo o que vai cair. Então, eu posso descrever lá um teste de Benedict, que foi feito com uma amostra de mel, que foi comprada de um vendedor suspeito. Entendeu? Igual está acontecendo. Vocês viram o Fantástico domingo? Pegaram uns caras lá que estavam fabricando anabolizantes, cara.
Aí você vê na reportagem eles esquentando o trem no banho-maria, cara. Do ponto de vista farmacêutico, que loucura! Aí dilui aquele trem lá dentro, lá, faz o banho-maria. Não, aí o cara falando assim, não, no áudio, né? Vai esquentar no banho-maria, ele vai dissolver. Mano, que loucura! Mas tá deixando grande. Eu acho que tava, porque os caras estavam meio grandes, né? Mas vai saber o que está fazendo lá por dentro também, né? Tá? Então, ó, essa é a diferença, então, do mel natural para a sacarose. Por que o mel natural é positivo para o Benedict e por que a sacarose dá negativo no Benedict, beleza? Então, como é que funciona esse teste? Ó? Ele contém esses íons cobre numa solução básica e esse íon cobre dá essa coloração azul que vocês viram lá no começo, no azul turquesa, né? E aí, na presença de um açúcar redutor e sobreaquecimento, ocorre a reação de oxirredução. Alguém vai querer fazer, depois da aula? Sobrou um tubo de ensaio ali. O cobre, então, é reduzido de 2 mais para mais, 1 mais, né? Forma o óxido de cobre, Cu2O, pouco solúvel. A formação, então, do óxido de cobre produz um precipitado colorido, indicando o resultado positivo. Então, na presença do açúcar redutor mais esse cobre 2+, eu tenho o açúcar oxidado mais o óxido de cobre. Beleza? Oi. O mel tem açúcar redutor, porque ele é composto majoritariamente de glicose e frutose, que são monossacarídeos livres. O monossacarídeo, né, ele não está ligado a ninguém, ele é sozinho. Todo monossacarídeo tem seu carbono numérico livre. Todo monossacarídeo. No mel nós temos monossacarídeos. Mas se eu pegar essa sacarose aí, fizer um melado, aí eu não tenho a sacarose não tem o seu carbono numérico livre. Aí ele não vai dar positivo para o Benedict, entendeu? Nada. Então esse é o resumo da equação aí que acontece no teste de Benedict que vocês viram hoje. E os polissacarídeos, pessoal, para a gente se encaminhar aí para o final da aula? São carboidratos formados por longas cadeias de monossacarídeos unidos por ligações glicosídicas, tá? Então tem vários tipos de ligações. Tem ligações que vão polimerizar linhas imensas de carboidratos, que é o que acontece na celulose. Então, o polímero de celulose ele pode ser compactado, muito bem compactado, tanto que é com a celulose que a gente faz o papel. Todo esse papel aí que vocês estão escrevendo, tudo é feito a partir da celulose. Então é muito fácil de compactar o papel, né? E transformá-lo numa folha para a gente poder utilizar posteriormente. E enquanto que outros desses polissacarídeos, eles vão ter mais ramificações. Por que é importante ter essas ramificações? Porque com mais ramificações, você consegue acessar as pontas mais facilmente e quebrar esses resíduos de glicose, por exemplo, e distribuir no organismo. Então, o glicogênio, ó, ele tem um monte de ramificações na estrutura dele. Então, quando você está em hipoglicemia, o seu fígado vai pegar o glicogênio, começar a quebrar as pontas de cadeias de glicogênio para liberar a glicose no sangue. No músculo isso também acontece, porque nós temos o glicogênio acumulado no fígado e nos músculos. E aí o que é interessante para o profissional que vai participar de um processo de emagrecimento? A gente só vai começar a usar a gordura acumulada depois que gastou o glicogênio, que é o nosso acúmulo de glicose, né? Reserva de glicose. Então não adianta você querer emagrecer, né? Perder gordura, vamos dizer assim, na forma alimentada. Você precisa fazer um certo nível de jejum para que você esgote o glicogênio e aí consiga queimar a gordura como fonte de energia. Só que atividades de alto impacto não usam gordura, usam só carboidrato. Então, se você tiver de jejum numa atividade de alto impacto, você vai ter que consumir suas proteínas para criar novas moléculas de glicose. A gente chama isso de gluconeogênese. Mas é por isso que aquela caminhada matinal acaba emagrecendo a pessoa. Porque ela acordou de jejum e está fazendo um exercício de baixo impacto.
Aí ela vai mobilizar as gorduras para serem utilizadas como fonte de energia. Entenderam? Se você coloca essa pessoa de jejum numa atividade de alto impacto, ela destrói todos os músculos que ela construiu, porque o organismo, na alta potência, só usa carboidrato como fonte de energia. Na alta potência, você tem menos oxigênio disponível. E a gordura só é quebrada lá na mitocôndria que eu mostrei para vocês na aula passada. Aí vocês lembram que no final tinha que ter o oxigênio para pegar aqueles elétrons e virar água? Quando eu não tenho oxigênio, não funciona a mitocôndria. Dei até o exemplo do camelo na aula passada. O que o camelo tem na corcova? Gordura. Tá esperto, hein, meu melhor aluno? Na hora que o camelo vai atravessando o deserto, vai queimando aquela gordura. No final, lá na mitocôndria, são produzidas 2 moléculas de água. Aí essa água vai hidratando o camelo. A mesma coisa o urso quando hiberna. No meio daquele gelo lá. Nem água não tem como ele beber, nem se ele quiser. Quando ele acorda, está tudo congelado. Só se ele começar a mastigar gelo. Como é que ele se hidrata, então, nesses meses de hibernação? Ele consome a gordura do corpo dele. Faz sentido ou eu tô maluco? Ou eu tô doido ou deixa quieto? Deixa quieto, então. Ué, do dia a dia. Conversando com os alunos mesmo, dando aula. É melhor deixar quieto, tem hora, né? Mas esses são exemplos que fazem vocês guardarem aí o papel da gordura, o metabolismo da gordura, né? Que ajuda a pessoa a emagrecer, né? Mas então esses são os nossos grandes polissacarídeos, ó. Esse aqui, a quitina, tem uma função estrutural, mas só nos insetos, né? Tem o exoesqueleto quitinoso. Então, se eu puser essa imagem aí para vocês e perguntar o que é o que no que diz respeito aos polissacarídeos, o que vocês me dizem? Mestre, vai, você primeiro. Escolhe uma aí. A Joaninha é a quitina, muito bem. Quem acertar esse aqui ganhou 1 trilhão de pontos, tempo esgotado. Ah, que bom que o tempo estava esgotado, senão tinha que te dar 1 trilhão de pontos. Ó. O fígado vai ser o glicogênio, o exemplo de glicogênio. Poderia ser músculos também, né? Então, nos animais, o glicogênio está no fígado e nos músculos. Nossa reserva de carboidratos. Esse aqui vai ser o quê? Celulose, muito bem. A celulose é obtida do eucalipto, né? Principalmente as plantações de eucalipto são destinadas para a extração da celulose. E esse aqui vai ser o quê, gente? Amido. Então é um tubérculo, né? A mandioca lá faz a fotossíntese, produz essas moléculas de glicose e vai armazenando, polimerizando como amido e vai armazenando na sua raiz. Isso aqui pode perguntar na prova, né? Esse aí pode. Vou colocar esse slide lá e vou colocar as letras lá embaixo, lá, A, B, C, D. Glicogênio, quitina, celulose, amido. Aí a outra alternativa vai ser amido, celulose, glicogênio e quitina. Aí você vai ter que marcar a ordem certa. Pô, cara. Isso é pro pessoal do ensino médio fazer. Vocês estão no ensino superior, uai. Ô, doido. Vocês não vão zerar, não, gente. Então, vocês percebem que é a mesma glicose, mas formando estruturas diferentes, dependendo da ramificação, né, dependendo do arranjo desses resíduos de glicose, ela forma estruturas diferentes de polissacarídeos. Amido, glicogênio e celulose são polissacarídeos constituídos por unidades de glicose. Qual que é a diferença entre eles? Ó? O amido ele vai ter as ligações glicosídicas alfa-1,4 e alfa-1,6. Então, ele vai permitir mais ramificações na molécula. A celulose só tem a beta-1,4, então fica um do lado do outro, polimerizado mesmo. Por isso que é mais fácil de fazer o papel a partir da celulose do que do amido. Do amido você não consegue. E o glicogênio também é alfa-1,4 e alfa-1,6. É uma cadeia muito ramificada, tá vendo? O glicogênio, para que ela tenha várias pontas expostas, para que seja mais fácil quebrar, para disponibilizar isso para o sangue. Estou vendo que vocês já estão quase prontos para dar largada aí, né? E para fechar, pessoal, aqui, ó, eu destaco para vocês o glicocálix, né, que é a função dos carboidratos na superfície celular. De forma
finalizar a aula, nós acabamos já discutindo sobre o glicocálix lá no início, sobre o papel dos carboidratos, então, nessa identificação molecular, no reconhecimento celular, tá? Então, os carboidratos funcionam como uma espécie de identidade molecular. Lembra que lá dentro do corpo está tudo escuro, eles vão palpeando. E onde que ele vai percebendo que tem os mesmos carboidratos, ele percebe que aquilo é próprio do organismo. Mas eu deixei esses resumos aí para vocês. Falamos do sistema ABO já, não falamos? Só deixei bem resumido aqui para vocês como é que funciona. E deixei uma figura aqui também explicando essa questão. Ó. Então, aqui no A, eu vou ter o oligosacarídeo ligado a uma proteína, né? Que vai dar a característica que a gente chama de A pela sequência de carboidratos dele. O outro vai ter uma outra sequência de carboidratos, aí a gente chama de B. A glicoproteína, então, vai ter oligosacarídeos diferentes no tipo B. Eu posso ter o A, o B, o AB, que é quem tem os dois, ou o O, que é quem não tem nenhum dos dois. É por isso que eu não posso doar sangue A para uma paciente que tem sangue B. Porque esse oligosacarídeo presente na glicoproteína vai ativar o sistema imune dele. Faz sentido? Agora, eu posso doar o sangue B para um paciente que é AB. Porque, como o sangue dele é AB, ele não tem como formar anticorpos contra algo que é próprio dele. O A também pode para o AB, muito bem. Agora, o AB já não pode para nenhum deles. O receptor universal é o AB, né? O receptor? Isso. Agora, o doador universal é o O. Fechou? Então, só destacar novamente com vocês essa questão do reconhecimento, a importância do ácido ciálico, tá? Tá aí resumido para vocês no finalzinho da aula. Os carboidratos também têm parte na formação da estrutura do DNA e do RNA, como já comentamos. Obviamente, a gente vai ver isso novamente quando estivermos falando de ácidos nucleicos. E, para finalizar, eles são fonte de energia, conforme mostrei para vocês na aula passada. Beleza? Só para passar também uma informação importantíssima, é a questão da importância dos carboidratos para esse paciente aqui. Ó. Qual que é o paciente que faz esse tipo de exame diariamente? O diabético. Quem tem diabetes mellitus tipo 1 ou tipo 2 precisa avaliar a glicemia, tá? Então, principalmente para o pessoal do primeiro período, isso aqui é um aparelho que a gente chama de glicosímetro, que está medindo a concentração de glicose no sangue periférico desse paciente. Essa glicose, pessoal, no sangue periférico é um monitoramento do paciente diabético, isso não pode aumentar muito, mas tem testes específicos que ele faz para se diagnosticar como diabético ou não. E agora, para terminar, a importância. Tem gente da farmácia aí hoje? Primeiro período? Ah, eu estava doido para conhecer vocês. Vocês já entraram no grupo do primeiro período? Manda mensagem para mim se vocês não entraram. Porque essa transição de primeiro semestre para segundo foi tão rápida que eu nem consegui acompanhar vocês entrando direito. Mas manda um oi lá para mim. Vocês têm meu zap? Tem que ter, ué. Aí eu vou colocar vocês no grupo lá. Então, na farmácia, ó, carboidratos e seus derivados podem participar da composição de medicamentos e recipientes. Se você tem qualquer comprimido ou cápsula aí com você, na composição dele, entre os recipientes, tem a carboximetilcelulose. É um recipiente, né, um insumo farmacêutico que é utilizado na produção dos comprimidos. Então, ele vai dar mais volume, mais massa ali para o comprimido, para que o princípio ativo se distribua ali nessa matriz. Os açúcares podem influenciar propriedades como solubilidade, estabilidade e características farmacotécnicas, então é possível usar carboidratos, como a carboximetilcelulose, por exemplo, ou outros carboidratos específicos para aumentar a viscosidade de formas farmacêuticas. O xarope, por exemplo, ele tem muito carboidrato e é doce para preservar da contaminação microbiana. Se uma bactéria cai ali no xarope, é tanto açúcar, que as enzimas dela que degradam açúcar, né, desnaturam. A gente chama isso de inibição por excesso de substrato. Por isso que o xarope tem açúcar, para durar lá na prateleira. Por isso que as compotas de doce são feitas, para aquela fruta durar bastante tempo. Na biomedicina, não sei se tem gente da biomedicina aí hoje, primeiro período, não sei se é aqui ou se foi para lá. Acho que as meninas foram embora. Foram embora.
A determinação da glicose que a gente vê, ó, aqui, isso aqui é para monitoramento, mas tem que ser feito no laboratório, né? E na parte da nutrição, que é onde temos a maioria dos nossos melhores alunos aqui hoje, né? Os carboidratos constituem importante fonte de energia na alimentação, ó, a principal fonte de energia. Diferentes estruturas apresentam diferentes graus de digestibilidade, então tem que tomar cuidado com isso. Muitas vezes você pode usar um alimento que tem carboidrato, mas esses carboidratos prejudicam a digestão. Amido, açúcares e fibras apresentam propriedades nutricionais distintas, então é preciso incorporar esses nutrientes na dieta de uma forma, né, que seja racional para aproveitamento desses componentes. A compreensão da sua estrutura ajuda a interpretar seu comportamento nos alimentos e no organismo. Então, muitas vezes é necessário incluir fibras na dieta, né, dependendo das necessidades do paciente. E para finalizar toda a aula de hoje, para vocês poderem ir embora, os carboidratos apresentam grande diversidade estrutural e funcional. Nós vimos isso hoje? Que desânimo. Os monossacarídeos são unidades mais simples e podem ser classificadas de acordo com o número de carbonos e o tipo de carbonila. Então, eles são únicos, são sozinhos, solteiros, vamos dizer assim, né? Aí eles podem ser, na forma aberta, cetoses ou aldoses, mas não leve isso em consideração, é só uma observação. Monossacarídeos podem apresentar centros quirais, estruturas cíclicas e diferentes derivados biologicamente importantes. Mostrei isso para vocês lá quando... Não entramos a fundo, né, mas vocês vão ver esses exemplos lá durante a aula. Não precisam decorar nada daquilo, é só para mostrar para vocês como que os carboidratos são variados, tá? A união entre monossacarídeos ocorre por meio de ligação glicosídica, envolvendo carbonos anoméricos. Pode envolver o carbono anomérico, os dois anoméricos, mas pelo menos um anomérico tem que ter. Pode ser um anomérico com outro que não é anomérico, tá? A presença de carbono anomérico livre está relacionada ao caráter redutor? Esse, se vocês falarem que não, eu volto a aula toda do começo, porque eu mostrei para vocês o reagente Benedict virando com o mel, que tem monossacarídeos, que por consequência disso tem seu carbono anomérico livre, e eles apresentam potencial redutor. Vocês viram a mudança de cor de azul para o laranja tijolo. Testes de Benedict permitem demonstrar experimentalmente o poder redutor de determinados carboidratos? Amido, glicogênio e celulose mostram como diferentes ligações entre unidades de glicose produzem estruturas e funções distintas? Lembra que a glicose tinha beta-1,4 e o amido e o glicogênio, dois tipos de ligações, então permite uma ramificação maior. Posso perguntar na prova? Carboidratos também participam da formação de glicoproteínas, glicolipídios e do glicocálix. A diferença entre o sistema, entre o sangue A, o sangue B, e a própria identificação das células que são próprias do organismo. Estruturas de carboidratos, então, ó, participam do reconhecimento molecular, como no sistema BO que nós falamos. Ribose e desoxirribose são carboidratos e participam da estrutura de RNA e DNA, e os carboidratos exercem funções energéticas e estruturais de reconhecimento celular. Podemos afirmar isso depois da aula de hoje? Eu gravei... Vou colocar no YouTube daqui a pouco para vocês e vou colocar o material lá também. Então, quem tiver dúvida, é só entrar no meu canal, Antônio Avelar Bioquímica, vocês me acham. Oi. O da lateral esqueceu de postar o slide. Tem que colocar. Não coloquei nenhum. Eu fiquei doente no final de semana, com febre, tossindo muito, não dormi direito. Mas hoje eu tento colocar para nós. E se você assistiu essa aula até aqui, curte, compartilha, se inscreve no canal, né? Professor. Oi.